8 benefícios de saúde do jejum, apoiados pela ciência. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para ser notificado de novos vídeos, dar um like e compartilhar. Apesar do recente aumento de popularidade, o jejum é uma prática que remonta a séculos e desempenha um papel central em muitas culturas e religiões. Definida como a abstinência de todos ou alguns alimentos ou bebidas por um período determinado, existem muitas maneiras diferentes de jejuar. Em geral, a maioria dos tipos de jejuns é realizada entre 24 e 72 horas. O jejum intermitente, por outro lado, envolve andar de bicicleta entre os períodos de comer e jejuar, variando de algumas horas a alguns dias de cada vez. O jejum demonstrou ter muitos benefícios à saúde, desde aumento da perda de peso até melhor função cerebral. Aqui estão 8 benefícios de saúde do jejum, apoiados pela ciência. 1. Promove o controle do açúcar no sangue, reduzindo a resistência à insulina. Vários estudos descobriram que o jejum pode melhorar o controle do açúcar no sangue, o que pode ser especialmente útil para pessoas em risco de diabetes. De fato, um estudo em 10 pessoas com diabetes tipo 2 mostrou que o jejum intermitente a curto prazo diminuiu significativamente os níveis de açúcar no sangue. Enquanto isso, outra revisão descobriu que o jejum intermitente e o jejum de dias alternados eram tão eficazes quanto limitar a ingestão de calorias na redução da resistência à insulina. Diminuir a resistência à insulina pode aumentar a sensibilidade do corpo à insulina, permitindo o transporte de glicose da corrente sanguínea para as células com mais eficiência. Juntamente com os efeitos potenciais do jejum para baixar o açúcar no sangue, isso pode ajudar a manter o açúcar no sangue estável, evitando picos e falhas nos níveis de açúcar no sangue. Lembre-se, porém, de que alguns estudos descobriram que o jejum pode afetar os níveis de açúcar no sangue de maneira diferente para homens e mulheres. Por exemplo, um pequeno estudo de 3 semanas mostrou que praticar o jejum de dias alternados prejudicava o controle de açúcar no sangue em mulheres, mas não tinha efeito nos homens. Resumo: o jejum intermitente e o jejum de dias alternados podem ajudar a diminuir os níveis de açúcar no sangue e reduzir a resistência à insulina, mas podem afetar homens e mulheres de maneira diferente. 2. Promove uma melhor saúde, combatendo a inflamação. Embora a inflamação aguda seja um processo imunológico normal usado para ajudar a combater infecções, a inflamação crônica pode ter sérias consequências para sua saúde. Pesquisas mostram que a inflamação pode estar envolvida no desenvolvimento de condições crônicas, como doenças cardíacas, câncer e artrite reumatoide. Alguns estudos descobriram que o jejum pode ajudar a diminuir os níveis de inflamação e promover uma melhor saúde. Um estudo em 50 adultos saudáveis mostrou que o jejum intermitente feito por 30 dias diminuiu significativamente os níveis de marcadores inflamatórios. Outro pequeno estudo descobriu o mesmo efeito quando as pessoas jejuavam 12 horas por dia durante um mês. Além disso, um estudo em animais descobriu que, após uma dieta de baixas calorias para imitar os efeitos do jejum, reduziu os níveis de inflamação e foi benéfica no tratamento da esclerose múltipla, uma condição inflamatória crônica. Resumo: alguns estudos descobriram que o jejum pode diminuir vários marcadores de inflamação e pode ser útil no tratamento de condições inflamatórias, como a esclerose múltipla. 3. Pode melhorar a saúde do coração, melhorando os níveis de pressão arterial, triglicerídeos e colesterol. As doenças cardíacas são consideradas a principal causa de morte em todo o mundo, representando uma estimativa de 31,5% das mortes em todo o mundo. Mudar sua dieta e estilo de vida é uma das maneiras mais eficazes de reduzir o risco de doenças cardíacas. Algumas pesquisas descobriram que incorporar o jejum em sua rotina pode ser especialmente benéfico quando se trata de saúde do coração.
Um pequeno estudo revelou que 8 semanas de jejum em dias alternados reduziram os níveis de mau colesterol LDL e triglicerídeos no sangue em 25% e 32%, respectivamente. Outro estudo realizado em 110 adultos obesos mostrou que o jejum de 3 semanas sob supervisão médica diminuiu significativamente a pressão arterial, bem como os níveis de triglicerídeos no sangue, colesterol total e colesterol LDL ruim. Além disso, um estudo em 4.629 pessoas associou o jejum a um menor risco de doença arterial coronariana, bem como a um risco significativamente menor de diabetes, que é um importante fator de risco para doenças cardíacas. Resumo: o jejum tem sido associado a um menor risco de doença cardíaca coronária e pode ajudar a baixar a pressão arterial, triglicerídeos e níveis de colesterol. 4. Pode aumentar a função cerebral e prevenir distúrbios neurodegenerativos. Embora a pesquisa se limite principalmente à pesquisa com animais, vários estudos descobriram que o jejum poderia ter um efeito poderoso na saúde do cérebro. Um estudo em ratos mostrou que praticar jejum intermitente por 11 meses melhorou a função e a estrutura do cérebro. Outros estudos em animais relataram que o jejum poderia proteger a saúde do cérebro e aumentar a geração de células nervosas para ajudar a melhorar a função cognitiva. Como o jejum também pode ajudar a aliviar a inflamação, também pode ajudar na prevenção de distúrbios neurodegenerativos. Em particular, estudos em animais sugerem que o jejum pode proteger e melhorar os resultados de doenças como a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson. No entanto, são necessários mais estudos para avaliar os efeitos do jejum na função cerebral em humanos. Resumo: estudos em animais mostram que o jejum pode melhorar a função cerebral, aumentar a síntese de células nervosas e proteger contra condições neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson. 5. Ajuda na perda de peso, limitando a ingestão de calorias e aumentando o metabolismo. Muitos praticantes de dieta começam o jejum procurando uma maneira rápida e fácil de perder alguns quilos. Teoricamente, a abstenção de todos ou de certos alimentos e bebidas deve diminuir sua ingestão calórica total, o que pode levar ao aumento da perda de peso ao longo do tempo. Algumas pesquisas também descobriram que o jejum de curto prazo pode aumentar o metabolismo, aumentando os níveis do neurotransmissor norepinefrina, o que poderia aumentar a perda de peso. De fato, uma revisão mostrou que o jejum de um dia inteiro poderia reduzir o peso corporal em até 9% e diminuir significativamente a gordura corporal durante 12 a 24 semanas. Outra revisão constatou que o jejum intermitente durante 3 a 12 semanas foi tão eficaz na indução da perda de peso quanto a restrição calórica contínua e a diminuição do peso corporal e da massa gorda em até 8% e 16%, respectivamente. Além disso, o jejum foi considerado mais eficaz do que a restrição calórica no aumento da perda de gordura, preservando simultaneamente o tecido muscular. Resumo: o jejum pode aumentar o metabolismo e ajudar a preservar o tecido muscular para reduzir o peso corporal e a gordura corporal. 6. Aumenta a secreção de hormônio do crescimento, que é vital para o crescimento, metabolismo, perda de peso e força muscular. O hormônio do crescimento humano, HGH, é um tipo de hormônio proteico que é central para muitos aspectos da sua saúde. De fato, pesquisas mostram que esse hormônio essencial está envolvido no crescimento, metabolismo, perda de peso e força muscular. Vários estudos descobriram que o jejum poderia aumentar naturalmente os níveis de HGH. Um estudo em 11 adultos saudáveis mostrou que o jejum de 24 horas aumentou significativamente os níveis de HGH. Outro pequeno estudo em 9 homens descobriu que o jejum por apenas 2 dias levou a um aumento de 5 vezes na taxa de produção da HGH. Resumo: os estudos mostram que o jejum pode aumentar os níveis de hormônio do crescimento humano, HGH, um importante hormônio proteico que desempenha um papel importante no crescimento, metabolismo, perda de peso e força muscular. 7.
pode atrasar o envelhecimento e prolongar a longevidade. Vários estudos em animais encontraram resultados promissores sobre os possíveis efeitos que prolongam a vida útil do jejum. Em um estudo, os ratos que jejuavam todos os dias experimentavam uma taxa de envelhecimento retardada e viviam 83% mais que os ratos que não jejuavam. Outros estudos em animais tiveram resultados semelhantes, relatando que o jejum poderia ser eficaz para aumentar as taxas de longevidade e sobrevivência. No entanto, a pesquisa atual ainda está limitada a estudos com animais. Mais estudos são necessários para entender como o jejum pode afetar a longevidade e o envelhecimento em humanos. Resumo: estudos em animais descobriram que o jejum poderia atrasar o envelhecimento e aumentar a longevidade, mas ainda faltam pesquisas em seres humanos. 8. Pode ajudar na prevenção do câncer e aumentar a eficácia da quimioterapia. Estudos em animais e tubos de ensaio indicam que o jejum pode beneficiar o tratamento e a prevenção do câncer. De fato, um estudo em ratos descobriu que o jejum em dias alternados ajudou a bloquear a formação de tumores. Da mesma forma, um estudo em tubo de ensaio mostrou que a exposição das células cancerígenas a vários ciclos de jejum foi tão eficaz quanto a quimioterapia para retardar o crescimento do tumor e aumentou a eficácia dos medicamentos quimioterápicos na formação do câncer. Infelizmente, a maioria das pesquisas se limita aos efeitos do jejum na formação de câncer em animais e células. Apesar dessas descobertas promissoras, são necessários estudos adicionais para verificar como o jejum pode influenciar o desenvolvimento e o tratamento do câncer em humanos. Resumo: alguns estudos em animais e em tubos de ensaio sugerem que o jejum pode bloquear o desenvolvimento do tumor e aumentar a eficácia da quimioterapia. Segurança e efeitos colaterais. Apesar da longa lista de possíveis benefícios à saúde associados ao jejum, este pode não ser adequado para todos. É melhor consultar seu médico antes do jejum, se você tiver alguma condição de saúde subjacente ou se planeja jejuar por mais de 24 horas.